Amém. Então vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. E o pastor vai fechar hoje esta série de mensagens. Foram 4 mensagens com a de hoje, sobre o tema: o que se fez, isso se tornará a fazer. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 em diante. E o Espírito de Deus fala através de Salomão e diz: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor Deus agora. Santo Deus, como é bom nós ouvirmos a Tua voz, como é maravilhoso nós podermos aprender de Deus, nós sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo, nós nos apresentarmos diante do Senhor como servos que não têm do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É assim que nós temos sido preparados nessa igreja. Essa igreja prepara o teu povo exatamente para isso. Então nessa noite, meu Deus, nós queremos aprender um pouco mais. Ensina-nos um pouco mais da tua palavra. Ensina-nos um pouco mais da tua verdade. Queremos subir um degrauzinho a mais no conhecimento divino. Fala à tua igreja, fala aos teus santos, aos teus eleitos. Usa-me, Senhor, como teu servo, como teu pastor. Fala através de mim. Usa, Senhor, meu corpo, a minha boca, os meus olhos, as minhas mãos, os meus gestos. Usa todo o meu ser e fala à tua igreja. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E que tudo, Senhor, seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você sabe que nunca se viu tanto crescimento no chamado mundo evangélico como nós temos visto nos dias atuais. Como tem crescido o número de adeptos, o número de pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, que estão congregando em algum movimento religioso, em alguma denominação. É uma coisa realmente extraordinária. É um crescimento como nunca se viu ao longo dos séculos. Você veja que a maioria dos pastores se vangloria desse crescimento, diz que isso é obra do Espírito Santo, diz que isso é a prova de que Deus está abençoando a igreja. E a coisa é tão terrível que até a vida espiritual passou a ser medida por números.
Hoje, vida espiritual, na maioria das igrejas evangélicas, é medida pelo crescimento numérico. Se o pastor, de alguma forma, de alguma maneira, ele consegue atrair multidões para dentro do templo, mesmo que seja usando qualquer recurso, não importa, ele passa a ser visto como um pastor muito abençoado, um pastor muito ungido, um pastor muito usado por Deus. Mas se ao contrário, ele não consegue ter carisma, ele não consegue usar de táticas, de técnicas de marketing para atrair multidões para o templo, olha, ele é visto como um pastor sem unção, um pastor sem espiritualidade, um pastor que não tem a bênção de Deus. É assim que é visto hoje no mundo espiritual. Veja que qualquer evento evangélico hoje reúne multidões de pessoas. Qualquer evento que se faça. As igrejas ditas pentecostais, com que facilidade elas arrebanham multidões. Qualquer igrejinha pentecostal, pode ser aonde for, ela pode estar no bairro mais simples, ela pode estar no recanto mais distante. Olha com que facilidade atrai multidões. Essa famigerada marcha para Jesus, que todo ano eles realizam, não é? Todos os anos, olha, arrebanha milhões e milhões e milhões de pessoas pelo Brasil afora. Aonde ela é realizada, é um sucesso de público. Agora a pergunta é: em que é que essas multidões de hoje se assemelham às multidões no passado? Porque Salomão está dizendo aqui, o que foi é o que há de ser, e o que se fez no passado se tornará a fazer. Ele diz: nada pois novo debaixo do sol. Ora, em que é que essas multidões de hoje podem se assemelhar àquelas multidões do passado? Essa é a pergunta. Vamos ver isso aqui com Bíblia na mão. Vamos abrir no livro de João. Vamos ver se Salomão está certo. João capítulo 6, versículo 22 em diante. Diz assim o texto bíblico: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Que disposição, hein? Quando eles chegaram lá e viram que Jesus não estava, e os discípulos também não estavam, olha, pegaram os barquinhos e atravessaram o mar da Galileia, de Tiberíades para Cafarnaum. Eu já estive lá. Atravessaram o mar de barco. Imagine, dezenas, talvez centenas e centenas de barcos atravessando o mar da Galileia. Versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Que maneira de receber as pessoas, hein? Mestre, quando é que tu chegastes aqui? Estamos preocupados, estamos ansiosos para te ver, para falar contigo. E Jesus não responde a pergunta. Jesus diz: olha, em verdade eu vos digo que vocês me procuram, não porque vocês viram sinais messiânicos em mim, não porque vocês me veem como sendo o Messias, como sendo o mensageiro de Deus, como sendo o Salvador que viria, mas porque vocês comeram ontem muitos pães. Jesus havia multiplicado pães e peixes, lembra? E havia alimentado toda aquela multidão. Jesus: olha, vocês estão me procurando não pelo que eu sou, mas por causa dos pães que eu devo. Vocês querem mais pães, vocês querem encher a barriguinha outra vez, vocês querem outra vez pães e peixe. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai
o confirmou com o seu selo. Quer dizer que o que motivou essa multidão a atravessar o mar da Galileia, a sair de Tiberíades, ir até Cafarnaum, ir ao encontro de Jesus, não foi o desejo de ouvir a palavra de Deus. Não foi porque eles tenham visto Jesus como sendo o Messias prometido, como sendo o Salvador que eles esperavam. O que motivou essa multidão aqui foi o desejo de receber do Senhor mais pães e mais peixe, como eles tinham recebido no dia anterior. Essa foi a motivação. Eram os discípulos do pão. Não havia conversão, não havia espiritualidade, não havia nessa gente aqui nenhuma motivação espiritual. Então, acontece a mesma coisa hoje. A maioria das pessoas, meus irmãos, que compõem essas multidões, que estão aí superlotando os templos das igrejas, elas vão ali atraídas pelas promessas, pela possibilidade de obter de Deus bens materiais. É isso que tem motivado a grande maioria dos que se dirigem para os templos hoje. Se fosse hoje, Jesus diria assim: vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque vocês foram atraídos pelo testemunho que passou na televisão, pelo testemunho que vocês ouviram no rádio. Vocês ouviram alguém dizer que foi curado de uma doença, vocês querem ser curados. Vocês viram alguém dizer que ficou rico, que ficou milionário, que conseguiu o carro do ano, conseguiu casa própria, e vocês querem também carro do ano, vocês querem também casa própria. É por isso que, a exemplo dessa multidão aqui do tempo de Jesus, lamentavelmente, meus irmãos, esse fantástico crescimento numérico que a igreja tanto faz apologia hoje, que a igreja tanto exalta, não mostra nenhuma evidência de que tenha havido também um crescimento espiritual. É um crescimento numérico, não é um crescimento espiritual. Alguém já disse, há tempos atrás, que nem tudo que cresce é bom. A violência cresce e não é uma coisa boa. O câncer cresce, não é uma coisa boa, né? Porque, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, olha, o desejo de Deus é que a sua igreja, a genuína igreja, cresça com qualidade, cresça com espiritualidade, que ela cresça de uma forma íntegra, que ela cresça de uma forma santa, e que esse crescimento venha glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo do nosso Deus. O apóstolo Paulo disse uma coisa interessante. Deixa eu abrir aqui em Colossenses, veja também na tua Bíblia, capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha o que ele diz aqui, o apóstolo. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então aqui o Espírito de Deus está dizendo que é absolutamente necessário que a conversão venha acompanhada de uma fé legítima, venha acompanhada de uma fé genuína. A pessoa tem que mostrar um crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que Paulo diz que é necessário andar em Cristo, não é usar Cristo, é diferente. É preciso que a pessoa se enraize na fé e não comercializar a fé, é outra coisa. É preciso a pessoa se instruir na verdade do Evangelho e não prostituir o Evangelho. É preciso a pessoa crescer em ações de graça e não vender a graça. É outra coisa completamente diferente. É preciso servir a Deus e não se servir de Deus. Então é muito triste, meus irmãos amados, ver que uma grande maioria das pessoas que hoje frequentam os templos das igrejas, elas vão ali por um único e exclusivo objetivo: a prosperidade e a cura divina. Olha, é lamentável, mas é isso. E principalmente a prosperidade, né? Principalmente. Por isso que você vê aí as pessoas numa busca frenética
por dinheiro, por casa, né, por automóvel. Você sabe o que é que o profeta Isaías falou? Deixa eu mostrar aqui. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 8. Olha o que ele diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ai dos que ajuntam casas e mais casa, propriedade e mais propriedade, carros e mais carro, dinheiros e mais dinheiro, cartões de crédito e mais cartão de crédito, poder e mais poder. Ele diria isso hoje, até não haver mais oportunidade para ninguém, até um grupo pequeno se tornar senhores absolutos sobre essa terra. Mas não é assim que tem acontecido. As pessoas querem juntar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E tem uma minoria que vai tomando conta de tudo. E vai ficando como se fossem os senhores absolutos dessa terra. Quer dizer, e você vê as igrejas incentivando as pessoas a entrarem por esse mesmo caminho. Tudo contrário ao ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Por que contrário ao ensinamento de Jesus? Porque em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, veja o ensinamento dele qual é: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que Jesus disse àquela multidão que atravessou o mar da Galileia? Trabalhai não pela comida que perece. Vocês estão se esforçando, vocês atravessaram o mar, vocês remaram muitas horas em busca de pão e peixe. Vocês deviam fazer isso, vocês deviam trabalhar duro, se esforçarem bastante, não por causa de pão e de peixe, mas por causa do alimento espiritual. Você quer ver uma coisa? Hoje é quarta-feira, né? Se você passar agora na maioria dos templos aí fora, eles estão assim, ó, super lotados. O que motiva as pessoas? O que motiva as pessoas no dia do culto estar dentro da igreja, não faltar o culto, vem de longe, não mede esforço, não mede sacrifício, se pegar 2 ônibus, ela pega 2 ônibus, se pegar 3 ônibus, ela pega 3 ônibus, ela não mede esforço para chegar ali. Sabe por quê? Porque ela, primeiro, está motivada para receber de Deus bens materiais, ou quer um emprego, ou quer que Deus abra uma porta para ela montar um comércio, ou quer a cura de uma doença, ou quer a libertação de um filho, ou quer a bênção sobre o casamento. Bom, tem uma motivação dessa. Segundo lugar, porque diz assim: se você faltar, quebra a corrente, vai tudo por água abaixo. Aí a pessoa não falta. Ela não falta. Pode chover canivete, sabe? Pode cair um dilúvio de água, mas ela vai. Você está compreendendo? Mas ela faz todo esse esforço pela comida que perece. A nossa igreja não tem isso. A nossa igreja só tem o alimento espiritual. Quantos faltam o culto de quarta-feira à noite? Se isso aqui fosse uma seita e dissesse assim: olha, é a corrente não sei de quê, se você faltar, Deus não vai te abençoar, você não vai alcançar o teu objetivo, ninguém faltaria. Ninguém, que eu estou falando desses que faltam, desses que estão ausentes, porque vocês vieram motivados pela comida que não perece, pelo alimento espiritual. Então, infelizmente, irmãos, nós vemos que hoje eles estão transformando o evangelho no negócio. O nome do Senhor Jesus Cristo tem sido visto apenas como um marketing, uma marca que vende bem. Olha, é uma marca maravilhosa. Olha, tudo que é em nome de Jesus vende bastante. Então é muito triste a gente ver
homens inescrupulosos, tentando converter o povo de Deus em simples consumidores, tentando fazer da igreja de Jesus um balcão de serviço religioso. A igreja não é um balcão de serviço religioso. O povo de Deus não são simples consumidores. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu rompi com tudo isso já fazem 15 anos. Já se passaram 15 anos. Porque eu cansei, irmãos, de ver o povo de Deus enganado. Eu cansei de ver o povo de Deus ludibriado na sua boa fé. Eu rompi com tudo isso. Graças a Deus que eu rompi. Líderes que ensinam o povo de Deus a cobrarem de Deus coisas que Deus nunca prometeu, que fica induzindo o povo de Deus a colocarem Deus no canto da parede. Não, você tem que colocar Deus no canto da parede. Não, você tem que dar uma prensa em Deus. Não, você tem que peitar Deus. Quem é o homem para dar prensa em Deus? Quem é o homem para colocar Deus no canto da parede? Quem é o homem para peitar Deus? Então, eu passei 15 anos nesse meio. Mando as pessoas darem todo o dinheiro, voltarem a pé para casa. Se você fizer isso, Deus vai te tirar dessa condição de extrema necessidade e Deus vai fazer de você uma pessoa rica. Já ouviu isso, irmã? É assim ou não é assim? Se você der todo o dinheiro e voltar a pé para casa, Deus vai te tirar de uma vida de escassez para uma vida de abundância. E as pessoas davam todo o dinheiro e elas voltavam a pé para casa e elas continuavam vivendo a mesma vida de dificuldades. Enquanto que eles, com o dinheiro do povo humilde, vão comprando aviões, vão comprando mansões, vão comprando carros blindados, vão colocando os filhos para estudarem no exterior. Uma vergonha. Você sabe como é que Jesus chamou essa gente? Sabe? Ladrões. Às vezes quando eu chamo aqui tem gente que fica meio melindrado, né? O pastor Carlos é muito duro. Eu não. Duro foi Jesus que chamou-os. Eu vou mostrar na Bíblia. Abra em João capítulo 10, versículo 10. Como eu sou seguidor dele, né? Tem que ser tão duro quanto ele. Então ele disse assim, versículo 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você sabe o que é que eles dizem que é esse ladrão aqui? O diabo. Que diabo, coisa nenhuma. Jesus está falando aqui do verdadeiro pastor e do falso pastor. Ele está dizendo: o falso pastor, o ladrão, vem somente para roubar a ovelha, para matar a ovelha, para destruir a ovelha. Eles roubam o povo de Deus, eles matam os sonhos das pessoas, eles destroem a confiança que as pessoas têm na palavra de Deus. A pessoa fica tão ludibriada que chega uma hora que a pessoa não confia mais nem na Bíblia, não quer nem saber mais de igreja, de tão ludibriada, tão, sabe, desesperada que a pessoa fica, tão desesperançada. Em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Eu vejo essa gente dizer que o Espírito de Deus faz tudo. Ele diz que o Espírito Santo faz as pessoas caírem pelo poder de Deus, que o Espírito de Deus faz as pessoas começarem a rir descontroladamente, que o Espírito de Deus faz as pessoas caírem num sono profundo, falarem em línguas estranhas, que ninguém sabe o que é que estão falando. Eu só não vejo eles dizerem que o Espírito Santo faz uma coisa. Isso eu nunca ouço eles dizer, que é gerar na vida das pessoas arrependimento e santificação. Isso eu nunca ouvi dizer. Agora essas presepadas que nós vemos acontecer aí eles acreditam ao Espírito Santo. Então tudo isto, meus irmãos, tem gerado um povo que diz assim: está amarrado,
queima, Senhor, queima. Ou então, tá ligado. Já ouviu essas expressões? Hã? Não tem isso também? Tá ligado ou não tem? Pois é. Mas que não são nem sal da terra, nem luz do mundo. É a geração das palavras mágicas. É a geração das poções mágicas, dos amuletos mágicos. Aliás, na minha juventude, eu acho que muita gente aqui deve lembrar, porque eu sou jovem, tenho apenas 53 anos de idade. Mas eu gostava muito de assistir no cinema, naquela época, nos meus 18 anos. Ali Babá, os 40 ladrões. Quem assistia isso no cinema aqui? Olha, estou falando, tem uma opção de companheiros aí? Muito bem, companheiro. E como eu me empolgava, Ali Babá chegava com o seu bando diante da montanha, aí dizia, abre-te sésamo. Aí a montanha, tum, 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 tum. Lembram disso? Aí eles entravam. Vocês nunca viram isso não, né, Rodrigo? Não, o Rodrigo nunca viu, o Rodrigo é novo. O Rodrigo vê aquele rapaz lá da televisão, como é o nome? Leão Lobo, né? Fica vendo Leão Lobo, rapaz, que história é essa? Né? Depois ele dizia assim, abre-te sésamo. Abria, eles saíam. Você lembra do Mandrake? Tá lembrado? Mandrake tinha um amuleto, que quando ele usava aquele amuleto, as forças das trevas não conseguiam atingir Mandrake. Era uma coisa espetacular, era uma coisa maravilhosa. Tinha um personagem também chamado Simbar, o Marujo. Eita, como faz tempo. Vocês estão rindo de mim ou do Simbar? Você assistiu isso, menina? Você conhece a idadezinha de 15 anos? Bom, então ele se reunia, Simbar, com os bruxos, com os feiticeiros, né? E eles faziam poções mágicas espetaculares, poções mágicas capazes de fazer uma estátua se transformar numa pessoa normal, ou então fazer uma pessoa normal se transformar numa estátua. Ora, irmão, só que essas coisas, elas iam mexendo com o imaginário das crianças, com o imaginário do jovem daquele tempo. Então a criança via, o jovem via, e ele ficava desejando ter aquele amuleto do Mandrake. Ele ficava desejando usar aquelas palavras mágicas que Ali Babá usava. Ele ficava desejando fazer aquelas poções mágicas que Simba o Marujo fazia. Só que nós vemos a mesma coisa acontecendo no mundo espiritual evangélico nos dias de hoje. Nós vemos aí fora quem não tem o conhecimento da graça de Deus correndo atrás de amuletos, correndo atrás de poções mágicas, correndo atrás de palavras mágicas. Nós vemos acontecer a mesma coisa hoje no mundo espiritual evangélico. Eu estou falando, mas eu vou dizer uma coisa. Eu dou graças a Deus, porque o Senhor, Ele tem levantado um povo que é chamado pelo seu nome, o povo de Deus. Um povo que sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Um povo que não necessita de pulseira, não necessita de cruzes, não necessita de saquinho com sal, não necessita de rosa ungida, não necessita de vidrinho de óleo, não necessita colocar copo com água na frente de um rádio, porque esse povo sabe que não há amuletos. Não há amuletos. Nós, da graça de Deus, nós não necessitamos de água ungida ou de água benta. Nós não necessitamos de tomar um banho de descarrego, porque nós sabemos, irmãos, que não há fórmulas mágicas, não há poções mágicas. Nós não precisamos ficar gritando, está amarrado, queima, está ligado, porque nós sabemos que não há palavras mágicas. Ou não é verdade? É verdade ou não é?
A única coisa que nós necessitamos, irmão, é descansar em Deus. Acreditar do fundo do nosso coração que só o Senhor Jesus Cristo, olha, e mais ninguém sabe aquilo que é melhor para a nossa vida. Só Jesus e mais ninguém. Nós temos que acreditar do fundo da nossa alma que Ele, o Senhor, quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para mim. Aí você diz: pastor Carlos, mas há muito povo de Deus enganado aí fora por esse falso evangelho. Esse falso evangelho que usa palavras mágicas, que usa amuletos de sorte, que usa poções mágicas. Que desgraça, pastor. Como é que o povo de Deus pode se ver livre dessa feitiçaria? Bom, só há uma saída. Só há um meio do povo de Deus sair desse meio, que é o povo de Deus dar ouvidos à verdade da palavra de Deus. Não há outra saída. Por isso que você tem que falar, você tem que evangelizar, você tem que falar para o teu vizinho que está lá com amuleto: não, isso aqui é um sal, não, isso aqui é uma pulseirinha que mandaram colocar aqui no braço, para não tirar nunca, tomar banho, lavar roupa. No dia que ela quebrar, quebrou, né, a maldição da minha vida. Ó, você tem que evangelizar, você tem que proclamar essas verdades da graça. Olha, abra no Salmo 81. Vamos lá. Salmo 81, versículo 8. Vamos ler o 8 e o 9. Olha o que diz aqui: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. No versículo 13: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Olha, qual é a única coisa que Deus exige do seu povo para que Deus abata o seu inimigo, para que Deus lance mão contra os adversários do seu povo? Que o seu povo o escute, que o seu povo dê ouvidos à sua voz. Então vem os filhos do diabo e diz: não, Deus só vai te ouvir se você colocar a fé nessa rosa, se você colocar a fé nesse copo com água que está diante de um rádio e de uma televisão, se você usar palavras mágicas, está amarrado, está ligado, queima, queima, queima. Tudo contrário à Bíblia. Versículo 15: os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Interessante, né? Você vê que é tão importante isso, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A maneira como nós tratamos a palavra de Deus é exatamente a maneira como nós tratamos a Deus. Se você trata a palavra de Deus como uma coisa importante, como prioridade, não falta os cultos da igreja, não, hoje é o dia de eu ir ouvir a palavra, hoje é o dia de eu ver o que é que Deus tem a falar comigo, Deus vai falar nessa noite, Deus vai falar domingo de manhã, Deus vai falar domingo à noite, não, eu tenho que estar lá, é a coisa mais importante, eu tenho que estar. Então essa é a maneira que você trata a Deus. Se você trata a palavra com desprezo, como uma coisa de só menos importância, não, hoje eu estou cansado, não vou à igreja não. Às vezes, um dia desse, essa semana agora, o irmão falou assim para mim: pastor, eu não estou vindo quarta-feira, porque o senhor sabe, né? A minha mulher, ela que está dirigindo para mim. E quarta-feira à noite, eu não sinto muita confiança dela dirigir à noite. E eu fico pasmo com a cara de pau das pessoas, sabe? Dizer isso para mim é muita cara de pau, sabia? Eu queria ver se o trabalho dessa pessoa, a empresa dessa pessoa, o comércio dessa pessoa, se fosse à noite, e para ir para lá ganhar dinheiro,
dependesse da mulher levar, se ele ia ou se ele não ia. Ah, não, eu confio na minha mulher, ela dirige com uma beleza. De noite ela dirige melhor do que de dia, fica tranquilo. Não. E tem mais. A maneira como nós tratamos os mensageiros de Deus é a maneira como nós tratamos o Senhor Jesus Cristo, viu? Eu vou mostrar aqui em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 18 em diante. O Senhor Jesus disse assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha, quem persegue um servo de Deus está perseguindo o próprio Deus. Quando uma pessoa te persegue no teu trabalho, um vizinho teu, um parente teu, está perseguindo o próprio Deus, irmão. A maneira com que nós tratamos o servo de Deus é a mesma maneira como nós tratamos o Senhor Jesus Cristo. Amém? No livro de Amós, Amós capítulo 5, versículo 6. O Espírito fala através do profeta, o profeta boiadeiro, que era Amós, e ele diz: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Você vê que muita gente acha que buscar ao Senhor é simplesmente a pessoa correr para Deus, pedindo ajuda, pedindo socorro, nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise da vida. Não, irmãos. Buscar ao Senhor é muito mais do que isso, muito mais do que isso. O profeta Isaías explica, capítulo 55 de Isaías, você vai ver aqui o que é buscar o Senhor. Isaías 55, versículos 6 e 7. Ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí ele vai dizer como é que se busca o Senhor. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e voltes para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, buscar ao Senhor significa, antes de tudo, irmãos, uma mudança de mentalidade. É a pessoa abandonar os pensamentos fúteis, é a pessoa deixar de andar na direção errada e passar a andar na direção certa, é a pessoa deixar de andar na contramão de Deus. Tem gente que está andando na direção errada, tem gente que está andando na contramão de Deus, e Deus está dizendo: buscai ao Senhor, deixa os teus perversos pensamentos, muda a tua mentalidade. Isso é que é buscar a Deus. Aqui, ó, no Salmo 51, Salmo 51, versículo 17, o salmista diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Você está vendo? Uma pessoa, quando ela muda de mentalidade, quando ela abandona os seus pensamentos fúteis, é uma pessoa que está com o coração quebrantado, coração compungido, uma pessoa que está toda ela voltada para Deus. A sua escala de valores é outra, não é mais a escala de valores desse mundo, não é mais a escala de valores que ela tinha antes do Senhor Deus a chamar, do Senhor Deus lhe dar vida. Então, sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado, que é o que faz haver uma mudança de mentalidade.
coração compungido, contrito, não o desprezarás, ó Deus. Mas volta lá em Amós, capítulo 5, versículo 4. Amós capítulo 5, versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Então tem que haver uma atitude, tem que haver uma mudança para que a pessoa possa se submeter à vontade de Deus. Às vezes, irmãos, isso exige renúncia, isso exige sacrifício. Você vê, Abraão, nosso pai na fé, para atender ao propósito de Deus, ele abandonou tudo. Ele abandonou a família, ele abandonou os parentes, ele abandonou o pai, ele deixou tudo para trás. Tem que haver renúncia. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele considerou a sua desonra uma riqueza muito maior do que todos os tesouros que ele tinha lá no Egito. Por quê? Porque contemplava o galardão, contemplava a recompensa que ele ia ter da parte de Deus. Aleluia. Quer dizer, todos os grandes heróis da fé tiveram atitudes. Todos os grandes heróis da fé, eles abriram mão dos seus projetos pessoais. Eles renunciaram ao seu próprio eu. Para quê? Para atender às exigências de Deus. Como é difícil hoje você ver pessoas renunciar aos seus projetos pessoais para atender às exigências de Deus. Você lembra do exemplo que eu dei aqui domingo? A moça lá de Recife. Deus falou através da pregação, a mordomia do templo, que domingo é o dia do Senhor, que Deus não abre mão disso. E sem ninguém mandar, sem ninguém falar, ela simplesmente disse: mamãe, papai, olha como Deus falou no meu coração. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. Ou a gente faz a coisa sério ou nós não somos do Senhor. Eu não trabalho mais aos domingos. Foi segunda-feira para o trabalho e pediu demissão. Porque trabalhava numa empresa que exigia que ela trabalhasse aos domingos no shopping. Chegou em casa, a mãe aflita, porque ela faz faculdade e o salário que ela ganha é para pagar a faculdade, que o pai e a mãe não têm condições. E a mãe foi no meu gabinete desesperada: pastor, olha, deixa eu lhe contar o que aconteceu. Depois daquela pregação que o senhor fez, pastor, olha, ela virou a cabeça, ela foi lá e pediu demissão. Pastor, já vai fazer 30 dias que ela está desempregada, já tem um mês que a faculdade está atrasada. Ai, minha filha vai perder a faculdade. Calma, senhora. A senhora mandou ela fazer isso? Não. Eu mandei? Não. Alguém mandou? Não. E por que ela fez? Porque ela quis, então foi pela fé, não foi? Isso é uma fé dela. É ela e Deus, né? É. Então fica tranquila, Deus vai honrar a tua filha. Eu duvido que Deus não honre. Mas a mulher assim, ó, que vergonha, hein? A mãe, que tem experiência, que é mais idosa, né? Que devia ser exemplo para a filha mais nova, não, se tremendo. Um mês depois, eu chego em Recife, aí ela vem com um sorriso de orelha a orelha. Ah, que tristeza, né, rapaz? Só sorriem depois que veio o fato consumado. E se for um fato bom, se for como Jó, começar a perder tudo, vai até para macumba. Larga igreja, larga tudo, vamos para macumba. Macumba é melhor, perdendo tudo, estou perdendo tudo. Jó disse: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Pastor, deixa eu contar uma bênção. Não era nem para me contar nada, né? Porque a pessoa menos indicada para contar era ela. Diga. Olha, pastor, Deus é maravilhoso. Olha, eu fico tão indignado com essas coisas, sabe? E eu imagino Deus. Deus é tão maravilhoso. Mas há 30 dias atrás Deus não era maravilhoso, não. A mulher estava no desespero, numa incredulidade total. Olha, pastor,
começou a chover emprego, começou as empresas chamarem minha filha. Quando souberam no shopping que ela pediu demissão porque não trabalha mais aos domingos, as empresas chamavam: olha, venha para cá que você não vai trabalhar mais aos domingos, nós vamos respeitar a tua espiritualidade, a tua fé. Pastor, foram tantos chamados, e a menina escolhendo, pastor. Ela ia fazer uma entrevista, era chamada, ela dizia: não senti de Deus que seja isso. Não senti de Deus que seja isso. Minha filha, 2 meses de faculdade, pega qualquer um. Porque o povo de Deus tem a mania de pegar qualquer um. Apareceu um emprego para eu trabalhar de domingo a domingo. Não posso mais vir em quarta, não posso vir. Pega o emprego e acha que foi Deus que deu. Não, Deus abriu a porta. Eu estou necessitado, estou desempregado, eu tenho que pegar. E quantas das vezes é uma cilada do diabo? Deus não dará nada a você para prejudicar a tua vida espiritual. Ou dará? Ou dará? Não. Aí ela disse: pastor, não é que ela arranjou uma agora, vai ganhar mais do que ganhava no outro emprego, e nem vai trabalhar sábado nem domingo. Eu digo: agora a senhora está feliz? Estou. Aleluia, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Que tristeza. Então, a verdadeira fé, ela leva a isso. A verdadeira fé, ela leva você a se render totalmente a Deus, a dedicar-se totalmente a Deus, a firmar votos com Deus, a assumir compromissos com Deus. Fé que não leva uma pessoa a se dedicar totalmente a Deus, a se render totalmente a Deus, a firmar compromissos com Deus, a fazer votos com Deus, não é a fé dos eleitos de Deus. Não é, mas não é mesmo. Olha, irmãos, vida espiritual, a fé cristã é muito mais do que frequentar cultos, do que cumprir ritos para ver se a vida melhora. Não faz isso, bota água na cabeça, passa debaixo da escada para ver se a bênção vem, né? Usa o pó do morcego negro, que está ungido, que está abençoado. Não. A verdadeira fé, ela faz você se colocar dentro da vontade soberana de Deus. Você se coloca dentro da vontade soberana de Deus. Então veja, quem toma atitude de fé, quem firma compromisso com Deus, se ele está numa igreja falsa, ele sai. Se ele está ouvindo um falso evangelho, ele deixa de ouvir. Ele rompe com a mentira, ele abraça o verdadeiro evangelho. Se a pessoa não toma essas atitudes, não tem a fé dos eleitos de Deus. Mas não tem mesmo. Mesmo que ela diga que tenha. Mesmo que ela diga que tenha. Mas não vai mudar o que está escrito. Até porque é exatamente isso que Deus exige, você sabia? Você quer ver? Vem em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18, versículo 4. Que diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus estava falando com aqueles que estavam dentro dos templos da grande meretriz e das filhas da grande meretriz. Qual é a ordem de Deus? Retirai-vos dela, povo meu. Quer dizer que se é de Deus, irmão, tem que se retirar. Como diz o cearense, tem que pegar o beco. O cara está lá enganado, ludibriado, sabe, porque não tem um conhecimento de Deus. Mas na hora que a verdade chega a ele, olha, ele pega o beco. Não é assim que fala aqui, né? Vou pegar o beco, vou se mandar, né? Vou tirar o corpo fora, vou sair disso aqui. Ele rompe com a mentira e ele abraça a verdade. Amém? Então, naquela época, as multidões iam a Jesus motivadas única e exclusivamente
pelo desejo de receber pão e peixe. Hoje, desgraçadamente, a maioria dessas multidões que vão às igrejas vão motivadas de receber de Deus bênçãos materiais. É o que motiva. É só o que motiva. Até porque não tem palavra. Até porque não tem palavra para eles ouvirem. Não é verdade? Será que é? Responda com toda sinceridade. Aqui no Ceará, no estado do Ceará, ou em Fortaleza, onde você encontra uma igreja que tem uma palavra como essa igreja que tem? Alguém conhece alguma? Não, se tiver pode dizer. Para mim será um prazer. Para mim será maravilhoso. Tomara que tivesse muitas. Alguém conhece alguma? Hã? Não tem não? Quem já passou em muitas igrejas aqui? Levante a mão. Não tem. Em todas as igrejas que eles passaram, nunca encontraram uma verdade como a que é pregada aqui. Quantos anos? 22 anos de vida espiritual. Nunca ouviu nada parecido. Eu passei 15 só na Seita Universal. E os anos que eu passei no catolicismo, na mãe? Anos na mãe na grande meretriz. Anos na mão de uma das filhas da grande meretriz. Não ouvia nada. Não conhecia nada. Por isso, olha, nesta igreja aqui, só permanece nela quem é um eleito de Deus. Se não for eleito, não permanece aqui no nosso meio. Não adianta. Sabe por quê? Porque quem não é eleito não sente motivação pela palavra. A palavra apenas não motiva. Se você dizer assim, eu vou distribuir domingo de manhã o xixi ungido de Jesus. Onde é que o pastor conseguiu o xixi? Não se preocupe, eu dei um jeito. E trouxer e apresentar na televisão um líquidozinho amarelo no vidrinho, a turma vai pensando que é o xixi ungido de Jesus. Vai gato, vai cachorro, vai papagaio, vai todo mundo. Ó. Assim, ó. Se disser assim, você vai fazer um voto a Deus. Você vai ficar 12 semanas sem faltar um culto, viu? Para que Deus atenda o teu pedido. O que é que você quer? Aí um diz, eu quero a cura. O outro diz, eu quero o meu marido. O outro diz, eu quero que Deus me dê um aumento de salário. Eu quero que Deus me dê condições de eu abrir um comércio. Eu tenho vontade de ser um comerciante, de ser um empresário. É só essas coisas. Durante aquelas 12 semanas, ninguém falta os cultos. Pode morar longe, pode pegar 3 ônibus, pode ter a mulher que dirige mal de noite. Às vezes eu sou obrigado a ouvir cada coisa, sabe? Tem que ter paciência e educação. Às vezes eu sou meio mal educado, sabe? Mas na maioria das vezes eu sou educado. Oi? O contrato da fé. Agora tem a troca do anjo da guarda. Estão trocando o anjo da guarda. Olha, deixa eu falar mais. E durante aquelas 12 semanas, a pessoa não falta. E ela nunca deixa de levar uma boa oferta para a igreja. Você tem que trazer o melhor. Olha, vamos ver se semana que vem cada um traz 50 no mínimo. Olha, todo mundo leva no mínimo 50. A turma faz detergente para vender, faz pastel, faz bolo, ainda chega assim e diz, olha, pastor, o senhor falou para trazer no mínimo 50, né? Aqui, ó, 150, aleluia. As pessoas mais simples. E quando termina, aí diz assim,
Se você não recebeu ainda, fica tranquilo que Deus vai te dar. Agora você tem que continuar nessa fé. Não quebre, não falte, e ninguém falta. É assim ou não é assim? Agora, com o povo de Deus é diferente, irmão. Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece. Ou seja, ele está dizendo: olha, vocês devem agir assim, não faltar cultos, serem generosos nas ofertas, serem fiéis a Deus, mas visando a comida que não perece, o alimento espiritual, visando o bem da tua vida espiritual, não a busca por bens materiais. Como é difícil, viu? As pessoas trabalharem, as pessoas se esforçarem pela comida que não perece. Que dificuldade! Que dificuldade! Eu estava lendo um livro, eu sempre falo no rádio do Dr. Martin Lloyd-Jones, eu adoro ler o livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, um pregador inglês, pregava a graça de Deus, não com tanta profundidade como nós pregamos, porque não tinha a revelação de Deus como nós temos hoje, mas um pregador maravilhoso. E o Dr. Martin Lloyd-Jones diz assim: se um pastor precisa exortar alguém a não faltar aos cultos, esse alguém está com a vida espiritual no fundo do poço. Se um pastor precisa exortar alguém a não profanar o dia do Senhor, esse alguém não está em comunhão com Deus. Se um pastor precisa exortar alguém a trazer o dízimo, a ser generoso na oferta, esse alguém não tem comunhão com Deus. E é verdade. Porque uma pessoa que está bem com Deus, uma pessoa que está em comunhão com Deus, nem precisa. Ela já tem uma consciência disso. É uma coisa que você faz automaticamente. É como escovar os dentes de manhã. Alguém manda você escovar os dentes? Manda? Hã? Vocês escovam os dentes sem ninguém mandar? Por quê? Por quê? Porque você tem consciência de que tem que manter a boca asseada, né? Cuidar dos dentes, para ter um bom hálito, não ter mau hálito. A gente manda criança que não sabe de nada. Aí a gente tem que mandar, às vezes até tem que pegar e escovar no peito, porque não quer escovar. Mas depois que tem consciência, não precisa ninguém mandar. Absolutamente. Alguém precisa mandar você tomar banho? Alguém precisa mandar você almoçar? Quem almoçou hoje aqui? Levante a mão. Graças a Deus, né? Alguém mandou você almoçar? A barriguinha pediu, você já foi lá e leco. Irmão, na vida espiritual é a mesma coisa. Quando você tem uma consciência dos teus deveres, das tuas obrigações, não precisa mandar nada. O pastor exorta, porque é a função dele exortar, porque há sempre pessoas novas na igreja, mas a pessoa que já está convertida, já tem uma consciência, ela age por si só. Não precisa nem ninguém mandar nada. Amém? Então, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Nós devemos fazer tudo que essa gente faz aí fora. Quer dizer, tudo, vírgula, calma. Tudo no sentido das coisas certas que eles fazem. Por exemplo, nunca faltar o serviço religioso é uma coisa boa, é uma coisa correta. Mas tem que fazer isso visando a comida que não perece, a que subsiste para a vida eterna. Porque fazer isso visando receber de Deus dinheiro não tem valor algum. Absolutamente nenhum. É fazer tudo isso pelo amor. Amém? E eu termino dizendo
Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Fique de pé, amados.